Supermemórias é um filme de 2010, do diretor cearense Danilo Carvalho. É uma coletânea de registros caseiros capturados com câmera Super 8 das décadas 60, 70 e 80 na cidade de Fortaleza. Através da montagem afetiva e da estética saudosista, Danilo Carvalho cria uma espécie de poesia coletiva audiovisual. É uma coletânea de recortes embasados nos conceitos discutidos no capítulo 2 do livro A Montagem Discursiva, de Vincent Amiel. A montagem narrativa consiste na aparente evidência de um mundo que o espectador se identifica. Segundo Christian Metz, o cinema tem como matéria principal um conjunto de fragmentos do mundo real, mediatizados pela duplicação mecânica que a fotografia permite. É principalmente pela forma de os organizar, de os aproximar, que o cinema, subtraindo-se ao mundo, se torna um discurso sobre o mundo. O cinema-montagem narrativa aproxima-se bastante do conceito de mímesis. Cada fragmento imagético tem a sua própria esfera de significação. Cabe à montagem o processo de associar esses fragmentos em uma linha discursiva. Segundo Amiel, esses fragmentos se associam em uma espécie de confronto, ou contraposição. É o que ele chama de montagem ou colagem intelectual. Eisenstein trabalha com a oposição de planos, para mostrar os dois lados de uma mesma situação. Construção de uma unidade fílmica a partir das justas posições, montagem que expõe ideias conflitantes. Eisenstein encontra fenômenos da montagem na associação e no encadeamento das diferentes cenas, episódios, da micromontagem para a macromontagem. O cinema do conflito. Ele também utiliza a ressignificação dos planos para gerar a decomposição das formas, que por sua vez compõem signos. Assim, a imagem deixa de ter um significado semântico e passa a criar novas relações com o que está sendo demonstrado. Tratar o plano como unidades de imagens de fragmentos do real, no qual o modo de junção destes cria uma noção narrativa, um sentido semântico pelo conjunto. A estética vertoviana rejeita os princípios da ficção dramática, pois o cineasta consegue ver potência de que a representação do olhar possa substituir os efeitos dramáticos da história. É como se a imagem se figurasse como uma unidade independente. Para Amiel, Vertov produz a montagem intelectual, por causa dos efeitos de associações que as imagens podem tomar a partir da montagem. Como ele mesmo trata em seu livro, associações que só podem ser apreendidas na condição de compreender, e por vezes mesmo de nomear o conteúdo das imagens. Justamente pelo fato de não dependerem de uma linha narrativa ou de sequência de imagens para significar dentro da obra fílmica, os planos de Vertov são classificados na forma de autonomia do plano. Citando Amiel, por mais que os filmes de Vertov constituam a totalidade, é a parte de cada plano, a sua parte da soma que importa. Os elementos da montagem de Vertov não são como palavras acrescentadas ou cortadas a um texto, mas como números adicionados ou subtraídos a uma conta. É a substituição de uma imagem pela outra, onde a sua associação está intrinsecamente conectada conceitualmente. Amiel dá como exemplo Eisenstein, que associa os kulaks, camponeses proprietários de suas terras, que a propaganda stalinista queria eliminar, comparando-os aos porcos.
forma de se montar uma sequência, na qual não se dá uma visualização geral do acontecimento, mas sim sua noção através dos fragmentos escolhidos. Evolução de uma situação, suprindo através da montagem os elementos de transição entre duas situações, como em The Two Paths, de Griffith, onde há uma sequência na qual um bebê brinca sobre a bancada. Depois, duas crianças mais velhas substituíram o bebê, sem que nenhuma outra coisa fosse alterada no quadro. A estética do cinema publicitário é inteiramente dedicada à influência do telespectador e, portanto, utiliza-se de alguns artifícios para isso. A montagem publicitária possui grande quantidade de planos rápidos, que servem para dar informações suficientes em pouco tempo e de forma didática, tendo cada plano um objetivo em causar uma sensação no telespectador. Aqueles que não têm necessidade são facilmente cortados, como cita Henry Cope. Na montagem publicitária, não podemos esperar que o personagem feche a porta, por isso precipitamos o raccord. Não há tempos mortos. O discurso e a demonstração são características intrínsecas no documentário. Apesar de serem produzidas de uma realidade não programada, essas imagens ainda podem ser reinterpretadas para uma nova forma narrativa. No processo documental de Alan Resner, há na planificação das imagens de arquivo e os planos uma reconstrução de unidade, no qual temos a constante mesclagem das linguagens, fotografias, quadros reenquadrados e gravações. De tal forma, há um recorte do cotidiano onde os fragmentos são recompostos, construindo uma diegese, um dispositivo, montando de tal forma a criar uma ação. Ademais, quando se cita os fragmentos, falamos de planos abstratos que criam subjetividades, aproximação com o que está sendo retratado, fragmentos que passam a ter uma unidade narrativa quando associados.